Desconforto. Algo tão humano que nos faz lembrar que a vida não é apenas um abraço quentinho de alguém especial. Ela nos lembra que a vida também pode ser espinhosa e com várias situações difíceis de serem vividas. O desconforto pode chegar de mansinho, como quem não quer nada, mas também pode chegar de repente, igual um vendaval. Um aperto no peito, um incômodo difícil de explicar, às vezes parece com um vazio estranho, como se estivesse faltando algo. Ele pode vir de mãos dadas com a ansiedade, até parecem melhores amigas. O desconforto é algo tão difícil que vamos aprendendo desde cedo a evitá-lo, de todas as formas. Nos distraímos e tentamos seguir em frente. Até fingimos para nós mesmos que não estamos sentindo nada. Mas uma coisa é certa, ele clama por mudança, sua ou de outros. Não que tenhamos controle sobre isso, mas é nosso dever ouvi-lo quando ele aparece, pois pode comunicar uma necessidade não atendida, um limite que está sendo ultrapassado ou um desejo que estamos guardando faz tempo. Hoje o nosso convite é esse. Quais desconfortos tem te visitado ultimamente? Você tem dialogado com eles? Arrasou. Eu amo ouvir seus textos. Maravilhosa. Eu acho que esse texto fala um pouquinho do que a gente quer trazer aqui, né? Que é esse tema de desconfortos. Porque eles são tão presentes na nossa vida, né, Débora? Que fazem tão parte de quem a gente é, do que torna a gente humano, que nada mais justo do que a gente trazer esse tema pra cá, porque acomete a gente toda hora, quase. E eu acho que a gente poderia já iniciar trazendo uma pergunta clássica. O que é o desconforto? Queria entender o que é o desconforto pra você, Laura, antes da gente trazer assim de uma forma geral. Eu acho que o desconforto, ele vem, assim, no texto, né? Acabei falando um pouquinho. Ele pode vir de diversas formas, mas o desconforto, ele tá junto também com a angústia, sabe? A angústia de ter que, de repente, falar um não pra alguém, de não corresponder a uma expectativa. Então, às vezes, ele vem ali com um aperto no peito, com um friozinho na barriga, com medos diversos. Então, pra mim, o desconforto, ele vem muito nesse lugar, sabe? Desses medos também de estar ali num lugar que, de repente, não vai corresponder às expectativas. E pra você, o que vem, assim, de desconforto? Eu achei muito legal, primeiro, essa definição que você trouxe, que parece que é muito atrelado a algo do futuro, né? Como se estivesse ligado com essa angústia, uma ansiedade, um medo, que é muito tipo, como que o outro vai lidar com esse não? Eu enxergo o desconforto dessa forma também, mas eu acho que eu consigo enxergar também um desconforto no presente. Então, eu acho que o primeiro desconforto que eu lembro na minha vida foi um sapato apertando, por exemplo. É um desconforto ali naquele momento, sabe? Algo real. Não é atrelado a nada do amanhã. É o hoje. Tipo, pô, isso daqui tá muito desconfortável. Então eu vou tirar. Até porque se a gente usar um sapato apertado, a gente não vai aguentar durante muito tempo, né? Vai criar um calo, uma bolha, alguma coisa do tipo. Então eu acho que o desconforto, eu entendo que o desconforto é algo que nos sinaliza que tem alguma coisa errada ali. É como se fosse uma campainha instalada na gente, tipo, olha, tem alguma coisa errada aí. Ou tem alguma coisa que tá colocando a gente em perigo. Então ele vem como um sinalzinho pra gente ficar mais atento e alerta ao que tá acontecendo ali. Então a minha definição de desconforto seria um pouco isso. Isso é bem legal que você trouxe, assim, porque é engraçado, né? Quando eu ouço essa palavra desconforto, eu atrelo muito a situações desconfortáveis que me causam, enfim, esse medo, essa ansiedade de estar em lugares que eu não gostaria de estar, ou desconfortos que a gente tem que passar mesmo da vida adulta. Mas agora, com você falando, me veio uma outra questão também, que é desses desconfortos
talvez sensoriais que a gente tem, ou de outros tipos de desconfortos que também estão presentes, né? Então, por exemplo, quando a gente veste uma roupa apertada, ou outras coisas também que podem acontecer no nosso cotidiano, assim. Legal de ver pra onde a nossa cabeça vai, né? A minha já vai para outros tipos de situações, assim, para algo mais psicológico. Enquanto, na verdade, o desconforto, ele tá presente na nossa vida em todos os momentos, assim. Mas eu acho que é porque a gente deixa de ver alguns desconfortos que a gente tem no dia a dia. Uma outra coisa que me vem muito na cabeça é o desconforto que a maioria das pessoas sentem quando elas são elogiadas. De, nossa, que linda sua blusinha. Aí a resposta de pronto é, eu comprei no Brás, foi R$20. Eu comprei na Shein. Então a gente fica às vezes desconfortável até para receber um elogio. E aí o quanto que a gente não percebe que aquilo foi um desconforto, e a gente tenta... Eu acredito que talvez até de uma forma inconsciente, tenta tirar aquele desconforto de cena, sabe? Por isso que a gente já rebate, não, foi só R$20. Tipo, tá, mas eu só tô falando que é bonita, não tô te perguntando quanto que foi. Tô te elogiando. Mas você não acha também que por trás do desconforto existem muitas coisas, assim? Sei lá, de repente, por trás do desconforto pode existir também o medo de ser o centro das atenções, ou se colocar nessa figura de alguém que merece um elogio, né? Ou o medo de exposição, o medo de desagradar. Então parece que o desconforto é igual você falou, ele vem como uma sirene, como um alerta. Porque por trás desse desconforto podem existir muitas camadas de muitas coisas, né? Então é um desconforto que a gente sempre precisa estar olhando, porque ele é muito ruim de ser sentido, porque ele vai falar sobre coisas importantes também. Né? Então eu posso sentir um medo, um desconforto muito grande em falar em público para muitas pessoas. Então eu vou, já que eu sinto esse desconforto, já que para mim é totalmente aversivo, eu vou passar a evitar aquela situação. Mas para eu chegar onde eu quero chegar na minha carreira, eu preciso falar com todas essas pessoas. Então, por mais que eu sinta esse desconforto, ele tá me alertando de que coisas importantes vão acontecer e eu preciso passar por esse desconforto. Então, é interessante da gente ver também que ele é só como se fosse a pontinha ali do iceberg. Né? O que tem por trás? Porque me parece que ele vai carregar muitas coisas também. Sim. Eu acho que isso é uma leitura minha, pessoal. Eu acho que as pessoas têm muito mais medo dessas coisas que estão por trás do que, de fato, por esse desconforto. Eu acho que o desconforto é como se fosse só a consequência de tudo aquilo que tá por trás. Realmente, essa campainha que tá o tempo todo apitando, tipo, olha, tem alguma coisa aí atrás, vamos olhar. E aí o desconforto na minha cabeça, me vem muito mais como um medo de olhar pra tudo isso. Realmente um desconforto. É que eu acho que faz muito mais sentido, como a gente já tem essa palavra, a gente falar, não, eu tô desconfortável de olhar pra isso, eu tô desconfortável de viver isso, do que, de fato, eu estou com medo de viver isso, eu estou com medo de olhar pra isso. E aí a gente às vezes não consegue nomear esse desconforto, essa emoção, esse sentimento que tá ali atrás. Sim, eu acho que a gente acaba usando essa palavra desconforto até para justificar o fato da gente não querer olhar para isso. Né? É desconfortável estar nesse lugar. Então eu não quero estar nesse lugar. Então eu evito todas as situações que me coloquem naquele lugar. Maravilha, porque em várias situações a gente vai precisar sair de lugares que a gente não gostaria de estar. Mas quando esse desconforto vira uma grande esquiva, um grande fugir de todas as situações aversivas pra gente, é que começa a pesar. Mas eu acho que essa palavra desconforto, ela remete muito a isso. Como se fosse uma permissão pra gente sair desse lugar. Da gente fugir, se esquivar dessas situações. Então ela carrega muito esse peso, porque aí vai ficar muito mais difícil da gente nomear, da gente entender o que tá passando. Por essa fuga
a todo momento desse lugar desconfortável. Sim. Te ouvir falar me fez pensar também o quanto que a gente não consegue fugir o tempo todo desse desconforto. Então, qual é o primeiro desconforto que vem na sua cabeça quando você pensa no seu processo de vida, de criança até hoje? O primeiro desconforto que você enfrentou? Tá, eu acho que são muitas situações, mas tem uma que se repete, assim. Pra mim, o desconforto que mais pega é todas as vezes que eu tive que falar não. Eu acho que isso é algo que acomete várias pessoas. Principalmente se a gente faz um recorte de gênero e coloca o papel da mulher. Muitas mulheres se sentem assim. Mas enfim, eu acho que pra mim é muito sobre falar não pras pessoas, sabe? Desagradar as pessoas de alguma forma. Então, quando alguém vem pedir alguma coisa, o meu primeiro impulso é falar, ok, faço, vou. Quando, na verdade, ai, não quero, não tenho tempo, não dá agora. Então, quanto que é esse desconforto de ter que falar, e até o ter que falar, ter que me impor, ele já é difícil porque me causa muito desconforto. Então, ficar nesse lugar me causa desconforto, mas sair dele também me causa muito desconforto. É como se eu estivesse agindo de forma errada, né? Na psicologia a gente fala bastante do self, que é como a gente se enxerga a partir de tudo que aconteceu na nossa vida. E parece que eu tô ocupando um lugar errado dentro do meu contexto de vida por dizer não, por desagradar. Porque dizer não implica em desagradar. Então, pra mim, vem essas situações, sabe? O quão difícil é e como foi difícil ao longo da minha história inteira ter que me posicionar dessa forma. Esse dizer nãos pras pessoas, assim. E como você mesmo disse, eu acho que é um dos desconfortos que a maioria das pessoas passam, né? Dizer não. Parece que é cultural nosso de você precisa agradar todo mundo o tempo todo. E tá tudo bem se você estiver desconfortável. E não, gente, não tá tudo bem ficar desconfortável pro outro ficar confortável. Exato, né? Eu acho que a gente acaba querendo fazer o outro se sentir confortável e a gente se coloca numa situação desconfortável, mas às vezes a gente nem coloca o outro em uma situação confortável. Né? Eu acho que é tudo um pensamento, uma estratégia ali que a gente tem de driblar esse se impor e as consequências disso também. Mas e pra você, assim, qual situação na sua vida você pensa quando a gente fala desconforto? Eu acho que, buscando aqui na minha memória enquanto você estava falando, uma situação que eu percebo que pra mim sempre foi muito desconfortável desde criança. Pra mim sempre foi muito desconfortável estar em ambientes que tem muitas pessoas, sabe? Ser muito sociável. Eu consigo ser hoje, mas pra mim sempre foi muito difícil. Então eu lembro na escola eu ficar desconfortável com um grupo muito grande de amigos. Só que eu gostava disso, só que ainda assim eu ficava desconfortável. Eu sentia que eu não me encaixava. E aí eu ficava mesmo desconfortável, olha, tá desconfortável, mas eu tô aqui, eu tô rodeada de pessoas daqui, tá sendo legal, mesmo desconfortável. E aí, olhando pro meu processo de adolescente, início da vida adulta, eu ficava no meio de muitas situações, cheia de pessoas, mesmo estando desconfortável. Porque, tá todo mundo, eu preciso ir também. Pra mim era muito difícil falar, não, eu não vou, porque uma parte minha queria ir. Só que estando lá eu ficava muito desconfortável. E aí hoje eu consigo falar muito mais, não vou. Então hoje eu consigo organizar um pouco isso, mas ainda assim, às vezes eu me coloco em situações que é muito desconfortável pela quantidade de pessoas, pela interação que eu vou ter que ter ali, porque eu percebi que eu sou uma pessoa introvertida. Então estar no meio de muitas pessoas exige muito da minha energia. Então eu fico sem energia. E aí tava tudo bem pra mim ficar sem energia desde que eu estivesse com pessoas que eu gostava.
Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu consegui me policiar e falei, não, vamos organizar isso daqui? Um rolê cansativo por mês, e o resto a gente tenta repor energia. E aí, só que era muito difícil eu falar não também para situações assim. Quando eu vi, eu já tinha falado sim, aí na hora que eu tava me arrumando pra ir falar, por que eu aceitei? Agora eu vou ter que ser simpática, ser sociável, e hoje eu não tô nem um pouco sociável. Então, pra mim, isso sempre foi muito difícil, desde criança. Mas eu gostava e ficava desconfortável em não participar. Eu, ouvindo você falar, me veio muito que como as nossas situações com desconforto, mesmo que de formas diferentes, elas acabam se encaixando, né? Que é esse pertencer, tudo que coloca em risco a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto seres sociáveis, isso vai mexer com a gente, né? Então dizer não, ou não frequentar grupos sociais, o medo de não se encaixar. Olha o quanto isso vai mexendo com a nossa ideia de sobrevivência enquanto seres sociáveis. Né? Então me parece que quando a gente mexe nesse ponto, que é um ponto em comum em todos os seres humanos, o quanto que a gente vai sentir essas emoções difíceis, né? Esse desconforto. E eu achei muito legal no que você trouxe esse autoconhecimento, né? Que eu acho que a terapia, ela permite muita gente chegar nesse lugar de entender que eu gosto de estar com aquelas pessoas, só que pra mim é exaustivo também estar com elas. Como que eu posso, que eu posso fazer aqui? Como que eu posso equilibrar? Não significa não sair mais com elas, mas também não significa sair todas as vezes com elas. Exato. Né? O quanto que esse autoconhecimento, ele proporciona a gente eu acho que levar uma vida com mais leveza. E o quanto que o desconforto é tipo o botãozinho que tá lá, né? De tipo, ei, olha aqui, você precisa arrumar isso aqui. Então eu fiquei pensando em todas essas junções, assim, né? De quanto seres sociáveis passam por isso. Eu tava falando mais cedo com uma amiga, e eu tava falando com ela o quanto que eu acho muito difícil ser uma pessoa que tem consciência dos processos da vida. Então eu acho isso uma bênção, mas ao mesmo tempo parece que é uma maldição. Porque a partir do momento que eu iniciei o meu processo terapêutico, eu estou mais consciente de tudo que eu vou fazendo. Eu acho que eu vivo mais consciente. E aí, eu não consigo olhar pro desconforto só como algo que eu devo fugir. Hoje eu olho pro desconforto e falo, caramba, tem alguma coisa aqui que eu vou ter que olhar. Droga. Não queria mais. Exato, só que ao mesmo tempo é muito bom, porque você fala, caramba, eu tô me submetendo a isso daqui. Eu estou ficando desconfortável para pessoas ficarem confortáveis. E português, claro, eu estou sendo trouxa. Não dá. Não quero mais. Então, eu acho que perceber isso foi o que é o que me ajuda, na verdade, não é o que foi. Eu acho que ainda tô vivendo esse processo. Mas é o que me ajuda a viver de forma intencional. Como você falou, eu posso sim continuar saindo com essas pessoas, mas dentro do meu limite. E aí você foi falando e eu fui lembrando de coisas que fazia eu me distanciar, ou que fazia eu abraçar esse desconforto e viver como se ele não estivesse ali. Eu fiquei pensando muito nas convicções que eu fui criando sobre mim durante o meu processo de estruturação mesmo como pessoa. Então, tanto de vezes que eu vi, por exemplo, meus irmãos falando, você é chata. Tá todo mundo aqui brincando, todo mundo aqui fazendo isso e aquilo, você tá aí no seu... Para de ser chata, vem pra cá. Então, tanto de vezes que eu fui construindo isso de tá tudo bem eu ficar desconfortável, porque eu tô com esse grupo aqui. Então, isso graças ao autoconhecimento. Porque senão eu não teria chegado. Se eu não tivesse olhado pra esse desconforto, eu não teria chegado a isso de... será que você não tá se colocando aí só pelo que as pessoas vão achar? Tá tudo bem, eu acho que a gente precisa, assim, socializar. Mas eu não sou chata porque eu não quero participar disso agora. Eu só tô me priorizando. Então foi um processo que foi construído.
Porque eu ia desrespeitando o meu limite pra viver no limite do outro. Eu acho que isso é total sobre o desconforto, né? Até nessas situações desconfortáveis que a gente se vê. Sair delas gera desconforto, estar nelas também. Mas é o qual faz mais sentido pra gente viver essa vida com mais intencionalidade. Eu achei muito legal isso que você trouxe. Eu acho que é sobre isso, sim, é a gente ter também intenção. Não só viver as coisas no modo automático, mas ter intenção também. Colocar a intenção no que a gente tá fazendo. Eu acho que até algumas das estratégias que a gente pode usar pra lidar com o desconforto. Né? Olhar pra isso que faz sentido aí dentro. Né? Sim. E aí você tocou em outro ponto que eu fiquei pensando que é super desconfortável mesmo. Acho que não tem outra palavra pra ser usada. Quando a gente aprende a olhar pra gente e ver o que a gente tá sentindo, o que cada situação representou pra gente, esse autoconhecimento. Às vezes eu vejo as pessoas colocando na internet o quão bom é se autoconhecer e o quão grandioso é isso, e é mesmo. E é muito bom. Só que ninguém fala do outro lado, que também dói pra caramba se autoconhecer. Sabe? Descobrir que você é legal, mas que você é chata. Descobrir que, putz, vai ter coisas que você faz que são motivo de orgulho e vai ter coisas que você não se orgulha. Né? Então, de se autoconhecer, ou ver que você gostaria de estar em lugares, mas será que eu gostaria de estar? Será que o outro ou será que isso é sobre o outro e não sobre mim? Então, isso é muito difícil, assim. Eu acho que a tua abordagem, a de Jung, né, a analítica, ela fala muito sobre a luz e a luz e sombra, né? E o quanto que isso é real, né? Quanto que esse autoconhecimento, a gente vai precisar olhar para essa sombra e para essa luz. O que agrada e o que desagrada. Quais são os nossos limites, as nossas necessidades. Então, é super difícil, assim, ainda ter um olhar compassivo com a gente, com as outras pessoas. Então, o autoconhecimento é dolorido às vezes. Né? Entrar em contato com todo esse conteúdo que a gente tem aqui dentro é muito dolorido. Então é estar disposto a fazer isso. Estar disposto a se entender pra gente conseguir viver uma vida melhor, uma vida que faça mais sentido. Em alguns momentos ela vai ser pesada, mas em muitos outros ela vai ser leve. Né? Achar esse equilíbrio também. Exato. Você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que é muito mais fácil pra gente meio que colocar limite no outro. Tipo, eu fico muito desconfortável quando a Laura faz isso e aquilo. E aí eu acho que na terapia a gente vê muito isso, o quanto que às vezes o desconforto que a gente vê no outro, às vezes é um processo nosso. Então, nossa, a Laura é muito chata, mas na verdade sou eu que sou chata, estou projetando tudo em você, porque é como se você estivesse me espelhando. E aí ver o que você tá fazendo me gera desconforto, porque eu também tenho aquilo. E aí é muito mais fácil eu te julgar do que eu olhar pra mim e falar, por que isso daqui tá me incomodando? Eu acho que eu tô sendo chata, não é a Laura? Sou eu que tô sendo chata pra caramba. E aí você foi falando e eu fiquei pensando nisso, quanto que é mais fácil pra gente. Não sei se isso também foi algo... Não sei se isso é estrutural, pensando nisso agora, mas quanto que é mais fácil pra gente tentar projetar esse desconforto nosso no outro e querer que o outro mude do que de fato olhar pra gente e querer mudar. E aí eu acho que o processo terapêutico ele é tão eficiente justamente por isso, porque você tá ali olhando pra você. É tipo, caramba, eu que tô fazendo tudo isso. Como que eu percebo esse meu lado escuro aqui, essa minha sombra? Como que eu lido? Como que eu encaixo uma parte na outra? Porque eu sou muito legal, mas eu também sou chata. Como que eu faço essa integração e consigo conciliar os dois? Porque eu acho que a gente cresce com essa construção de que nós precisamos ser bonzinhos sempre. E aí quando a gente chega lá na frente, a gente se depara que a gente não é bonzinho sempre, a gente é ruim. A gente é mal às vezes, a gente deseja o mal para outras pessoas.
Então, são processos que a gente vai reconhecendo e é desconfortável mesmo. Falar, nossa, eu tive uma percepção de que eu era muito boa e agora eu não sou tão boa assim. Então, quanto que isso choca, e aí a gente às vezes projeta no outro esse desconforto. Não sei se fez muito sentido, se eu embaralhei muito. Não, fez total sentido. E o quanto que o nosso tema, que é desconforto, e a gente levou pro autoconhecimento, porque eu acho que faz todo sentido, né? O desconforto, ele pede pelo autoconhecimento, ele pede por a gente começar a se observar, a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais situações a gente quer estar, quais situações não, quais são as condições dessas situações. E quando a gente fala em mudança, né, Débora, a gente sempre pensa numa mudança nossa, porque mudar o outro é muito difícil. Às vezes eu vejo as pessoas começando a se relacionar, ou até estando já em relacionamentos ou amizades, querendo muito modificar o outro, mas a gente não tem controle nenhum sobre isso. Né? Pra gente mudar um comportamento nossa, tantos fatores que a gente tem que a gente poderia falar aqui. Você precisa estar motivada, você precisa estar olhando, você precisa entender quais são os reforçadores, o que mantém esse comportamento, qual o sentido para você de ter esse comportamento, tem algum prejuízo em ter. Então são tantas nuances que a gente precisa olhar para mudar um comportamento, que a gente nunca vai conseguir fazer isso quando a gente fala do outro. Então a primeira questão é olhar pra gente, por isso que é o autoconhecimento, é olhar pra gente. Como que é a gente vivenciando essas situações? O que a gente poderia fazer em relação a isso? Né? Ficar ou ir embora? O que a gente pode fazer? Então me parece que faz sentido, assim, esses dois andarem juntos, né? Tanto o autoconhecimento como o desconforto. E talvez nós tenhamos direcionado para esse lado, não só por sermos duas psicólogas, mas eu acho que também por ter vivenciado o processo terapêutico, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu virei testemunha da terapia. Eu queria que todo mundo fizesse terapia. Não só porque eu achava o máximo, mas porque eu achava muito desconfortável. Eu queria que as pessoas sentissem um pouco desse desconforto. Então, para mim, foi muito doloroso iniciar o processo terapêutico justamente pelo desconforto. Porque eu acho que, enquanto a gente tá falando, tá vindo muito na minha cabeça o filme Divertidamente, o 2. Por conta da parte do senso de si. Eu acho que uma grande maioria das pessoas nessa fase da adolescência cria um senso de si que não condiz necessariamente com quem aquela pessoa de fato é. Eu acho que muitas vezes nós fazemos igual a Alegria faz no filme, de só tentar criar o senso de si com coisas boas e legais. E isso não é vida, isso não existe, não tem cabimento. Você pode até tentar fazer isso naquele momento, só que quando você chega mais pra frente, você vai perceber que tem um negocinho ali que não é tão legal, que não é tão bom. E aí, iniciar o processo terapêutico fez eu me perceber de formas que eu nunca tinha me visto. Então eu sempre... Eu acho que vale a pena trazer isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito das outras pessoas. Então, o meu irmão, eu tenho um irmão que ele é um ano mais velho que eu, só que durante muito tempo eu cuidava dele. Então eu aprendi a cuidar muito cedo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu cresci na igreja, então eu comecei a ter responsabilidades dentro da igreja. E uma delas era cuidar dos adolescentes. Então eu cuidava de adolescentes, eu orientava adolescentes. E aí, então, pra mim, eu sempre tive essa questão muito forte em cuidar, em ser uma pessoa que é querendo ou não, um exemplo, sabe? E aí eu me construí em cima disso. Só que quando eu iniciei o processo terapêutico, eu percebi que eu sabia cuidar, mas eu não sabia ser cuidada. Que eu ficava muito desconfortável quando alguém tentava cuidar de mim. Porque eu tava o tempo todo olhando pra pessoas e cuidando de pessoas que eu não conseguia ser cuidada. Então eu chegava na terapia e eu queria ser minha psicóloga. Porque pra mim, ter alguém ali me orientando, me auxiliando e cuidando de mim era algo que eu nunca tinha vivido.
Era uma desconstrução total da pessoa que eu tinha, desse senso de si que eu tinha criado, porque eu tinha criado isso de eu consigo cuidar de tudo e eu não preciso ser cuidada. Então ali foi um processo de desconstrução e desconforto por isso. Porque eu sentava na poltrona lá e eu queria falar tudo que eu elaborei, toda a análise que eu fiz em mim mesmo. Só que não era assim. Então pra mim era muito confronto, porque minha psicóloga vinha e me dava uma. E eu, filha da mãe, semana que vem eu volto melhor. Para. Então foi muito desconfortável até eu me desarmar e falar: Débora, a gente pode sim ser cuidada. Vamos sim ser cuidada. Eu estou aqui justamente pra isso, pra eu ser cuidada. E eu não tô me permitindo. Então, como eu trouxe a questão do filme, né? Eu criei esse senso de si muito diferente. Eu criei entendendo e justificando pra mim que eu não precisava ser cuidada, que eu era boa o suficiente pra cuidar dos outros e cuidar de mim. E é isso. Então, foram desconfortos que eu precisei lidar e que às vezes eu não vou ser hipócrita, né? Eu lido até hoje. Então, às vezes, quando eu começo a ser cuidada, eu já fico em alerta, sabe? O olho dá uma tremidinha, eu fico, meu Deus, me ajuda. Relaxa, Débora, só relaxa. Então, são coisas que ainda me geram desconforto. Só que esse desconforto, ele veio me sinalizando alguma coisa. Nossa, é muito, muito incrível, assim, que você foi falando. E foram vindo várias coisas, assim. O quanto que esse desconforto, a gente precisa passar por ele, né? Pra enxergar coisas que, de repente, a gente tá fazendo demais. E como esse seu lado de cuidar, me parece que te levou pra outros lugares, assim. Até a psicologia, quando a gente pensa, é uma profissão do cuidado. Então, não é eliminar tudo isso, né? Mas é enxergar como que é isso pra você, como que você vivencia isso. E eu acho que até bateu um pouco em mim, te ouvindo, um pouco da minha história. Porque eu sempre fiquei no lugar, né, esse senso de mim, do filme, que é um pouquinho ali do self, né, de como a gente se enxerga. Eu cresci num ambiente onde eu ajudava também, então eu ouvia o problema de todo mundo, eu sempre estava ali para dar algum conselho, alguma coisa. Então, quando as pessoas estavam mal dentro de todos os meus contextos, elas sempre me procuravam. Então, para desabafar ou para acolher, sabe? Eu sempre tava ali pelas pessoas. Então, quando elas passavam por alguma situação difícil, era eu que tava ali para ouvir. Às vezes eu só ouvia, né? Quando esse lugar também que eu ocupei durante muito tempo, ele sufocava, porque às vezes eu não queria estar em brigas, em enredos que eu nem fazia parte. E eu acabava me colocando, eu acabava sofrendo ali junto por ser essa pessoa que ocupava esse lugar, por estar sempre muito disponível para todo mundo. O quanto que eu fui entendendo, e até na terapia também, de falar coisas que eu não gostava. De falar, opa, que não. Eu só ia fazendo, sabe? Eu não colocava limites, os meus próprios limites. Então, o quanto que a terapia também foi esse lugar de desconforto de eu entender. Não, aqui tá difícil demais. Esse lugar eu não quero entrar. Essa questão não é minha. Eu comecei a devolver muito pros outros a questão dos outros. Então, eu acho que bateu nesse lugar também, como que é um lugar de cuidado, só que é um cuidado que a gente acaba fazendo de forma excessiva, né? Algo exacerbado. Então, o quanto que a gente precisa dosar isso? Eu sei que eu sou essa pessoa que não dá pra eu ser diferente disso, mas tem como eu ser essa pessoa e mesmo assim colocar os meus limites, né? Ser essa pessoa que gosta de ajudar, mas ser a pessoa também que precisa da ajuda aqui, né? Que saiba comunicar que de repente não tá legal, porque tinha isso também, né? Da dificuldade de eu identificar que eu não tava legal. Eu sabia muito bem identificar o outro, agora eu já era bem mais difícil. Então, quanto que esses processos de autoconhecimento levaram a gente a lidar com esse desconforto de frente e entender mais sobre a gente também, né? E eu tava pensando também,
no quanto que esses desconfortos, eles implicam diretamente no nosso processo de mudança. Então, se a gente não tiver um desconforto, a gente não muda. Como a gente iniciou falando, o desconforto é como se fosse aquela sirene que toca de opa, tem alguma coisa errada. Quando a gente olha, a gente consegue efetivar essa mudança, que foi o que a gente também trouxe nesse momento agora. E aí eu queria até fazer um paralelo no episódio que saiu na semana passada, no episódio sobre o descanso. O quanto que pra mim sempre foi muito desconfortável descansar. Então eu acredito que por conta da minha história de vida mesmo, a gente já falou em um outro episódio que acho que eu já trouxe que meu pai, ele é pastor. E aí eu cresci muito nesse ritmo de cuidar, nesse ritmo da igreja. Então, não sei se os nossos ouvintes, se vocês são por dentro de como funciona, mas normalmente o filho do pastor, ele sabe fazer um pouquinho de tudo. Então ele canta, tem uns que toca, tem uns que dança, faz um pouco de tudo. Porque se ele tá na igreja e a pessoa que ia cantar falou, quem vai substituir? O filho do pastor. Se a pessoa que é da limpeza não veio, quem vai ter que limpar? O filho do pastor. E aí, vindo dessa lógica, desse ritmo muito improvisado, eu acho que eu me construí um pouco em cima disso. Pra mim, o descansar sempre foi muito desconfortável. E aí, puxando essa questão da mudança, pra mim sempre foi muito difícil descansar, sabe? De tirar um período de férias. Porque eu tava de férias, vou dar exemplo do meu trabalho, mas eu tava fazendo alguma coisa da faculdade. Então eu tava de férias da faculdade, mas eu tava fazendo alguma coisa, um evento da igreja. Então eu tava... Da igreja eu nunca tive férias, né? Mas... Então eu acho que justamente por isso que vem essa lógica de não conseguir descansar. Então o descansar pra mim era muito desconfortável. E aí... Eu tenho tentado viver esse processo de mudança. Débora, a gente precisa descansar. A gente não precisa bater o nosso limite. Porque pra mim, estar vindo numa lógica de descanso, sem descanso, é desconfortável. E descansar também é desconfortável. E aí, eu tô exatamente nesse processo de como que eu lido com esse desconforto aqui? Qual desconforto é maior? Seguir nessa rotina sem descanso? Ou descansar e me permitir ser... Vou usar esse termo porque na minha cabeça vem desse jeito. E me permitir ser uma pessoa inútil durante esse período aqui. Inútil no sentido de não servir o outro, de não estar dedicando meu tempo pro outro. Entendeu? Então eu acho que esse é um dos desconfortos também que eu lido e tenho lidado. Principalmente agora que eu trabalho pra mim mesma, né? Que eu não CLT, porque no CLT você é meio que obrigado a tirar férias. Mas eu era a pessoa que vendia as férias pra continuar trabalhando. O quanto isso é comum, né? A gente ter esse desconforto pelo descanso. Acho que isso vai muito também do contexto, igual você trouxe, né? Do contexto de vida, mas também de uma cultura, né? Que fala que o certo é você produzir, o certo é você estar sempre em movimento, ter um trabalho, fazer coisas para esse trabalho. E então ela vai colocando essa ideia de que o descanso é algo quase que terrível, né? Que a gente não pode, até no final de semana a gente precisa produzir, ser e, enfim, ficar nesse looping. Então, acho que tem bastante disso, mas é ver que talvez esse desconforto, ele pode te dizer, te trazer a ideia de que como você tem se relacionado com o seu trabalho? O que é esse desconforto? Por que é tão difícil não fazer nada? O que será que esse desconforto tem te trazido? Né? E eu acho que essas perguntas que a gente pode até se fazer, elas vão dar respostas pra gente, né? De como a gente se relaciona, do que talvez faz sentido, do que não tá fazendo sentido, quais os prejuízos de continuar com isso. Então, acho que é interessante a gente sempre se questionar também quando esses desconfortos aparecerem, né? Sim. Resumiu muito bem.
eu acho que é isso, então, que tínhamos para falar sobre os desconfortos. Vamos agora para a segunda parte desse podcast, que são as indicações. O que você pensou quando a gente pensa no desconforto? O que vem para você? Qual indicação? Então, eu tava pensando em um episódio de um podcast que eu acompanho também há um bom tempo. E o nome do episódio é Quando a Vida Desencaixa e a Gente Não Sabe Por Quê, do Corajosamente. É um podcast que sempre gostei, desde o comecinho eu tô acompanhando. E aí ele traz também uma pegadinha um pouco assim de saúde mental, algo um pouco parecido com o que nós trazemos. É diferente, sim, mas é parecido. E aí ele traz um pouco sobre os desencaixes da vida e o tanto que quando a vida desencaixa, o tanto que isso gera desconforto. Até porque a gente perde um pouco do controle, né? Então tudo que sai do nosso controle dá uma sensação de desconforto, porque eu não sei o que fazer, eu não sei como consertar, não consigo controlar tudo isso. E aí esse episódio traz um pouco disso, e aí eu acho que faz a gente ter vários insights, é uma reflexão muito boa. E aí, essa é a minha indicação de hoje. E você, o que você pensou pra gente? Ai, que legal essa indicação. Eu gosto bastante desse podcast também que você me apresentou. Ele traz várias reflexões bem importantes, assim, que fazem a gente pensar, refletir muito sobre a nossa vida. Tem um episódio deles que eles falam sobre... Eu não lembro o tema específico, mas é quando a gente deve desistir das coisas. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é uma ótica que a gente não tá acostumado, né? A gente tá acostumada a não desistir, mas e quando a gente precisa desistir? Então eu acho esse podcast bem legal. Então, acho que eu pensei em 2 indicações. A primeira indicação é do nosso episódio de família, porque aquele episódio a gente fala sobre desconforto assim a todo momento dentro do cenário da família, quais os papéis que a gente exerce e o quanto isso está relacionado com o jeito que a gente se enxerga, que pode estar relacionado com os desconfortos que a gente sente. Então acho que é bem legal eu voltar e dar uma ouvida nesse podcast, que tá bem, bem interessante. Eu amo esse episódio. Esse podcast não, esse episódio. Podcast também, né? O podcast inteiro, E a minha segunda indicação é uma animação da Disney chamada Soul. Ela conta a história de um músico que o sonho dele é tocar numa orquestra. Só que, enfim, a vida acaba acontecendo, ele vai ser professor, ele tem um trabalho que ele sente extremamente frustrado e ele sente vários desconfortos em ocupar os lugares que ele ocupa na vida dele, mas ele mantém esses lugares, por N quesitos ali que é mostrado no filme. E aí, o dia que ele consegue entrar, tocar ali para um público maior, ele tá indo em direção ao lugar e ele acaba morrendo. E aí o filme se passa nisso, né? O Soul é a alma dele que vai para um lugar de almas. E lá ele encontra uma alma que... ninguém quer saber dela. Que ela é super difícil. E ele acaba tendo que treinar ela. Então é bem legal, eles trabalham muito com essa questão do desconforto, assim, tem algumas partezinhas que aparecem mais, mas eu acho que vale a pena a gente refletir, né, o lugar que a gente tá ocupando agora, se é o lugar que faz sentido pra gente, porque o desconforto pode ser uma pista grande disso também. Eu amo essa animação. Eu sou suspeita pra falar da Disney, porque eu amo as últimas animações. Então essa é uma das minhas queridinhas também. Amo. Também, então é isso que a gente queria passar com esse episódio. Deixem nos comentários, tanto de qualquer plataforma aí que vocês estiverem escutando, pra gente o que vocês acharam desse podcast.
vai ajudar muita gente, ajuda a engajar. Então, deixa o comentário, curte, compartilha com alguém que precisa escutar sobre isso também. Que a gente vai amar ter esse feedback de vocês, tá? Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!